Durante esta última semana saiu uma sondagem que dava ao Partido Socialista em primeiro lugar, a AD a perder a sua vantagem e a cair para segundo, e o Chega a perder o posto de segunda força política e a cair para terceiro lugar. Acho que tinha 19% sem a distribuição de indecisos, 18-19%, e portanto talvez tenha mais ou menos o mesmo resultado e haja forças políticas a crescer. Portanto, isto é apenas uma mera suposição, estamos a falar de números de sondagens. E Francisco Rodrigues dos Santos foi convidado, no seu habitual espaço de comentário político, a dar algumas considerações sobre essa sondagem. E digo-vos, ao dia de hoje, Francisco Rodrigues dos Santos, ex-líder do CDS, não se distingue em absolutamente nada de Mafalda Anjos, Anabela Neves e até de Pedro Costa, que está à sua frente. É um homem que abandonou completamente qualquer coisinha que tinha do ponto de vista de convicção ideológica passada, e ao dia de hoje é uma figura absolutamente igual a todos os outros comentadores nas televisões portuguesas, que é algo que, se me perguntassem há uns anos atrás, não era algo que eu dissesse, pelo menos algo que ficasse tão visível como está ao dia de hoje, mas apesar de tudo é tão ridículo que temos mesmo que ver. Ouçam as críticas que ele faz à AD e digam-me se não ouviram já isto em outro lado. Vamos ouvir. Um dos pontos críticos que manifesta este decréscimo de popularidade do governo nas intenções de voto diz respeito, precisamente, a uma certa ambiguidade na escolha de quem são os seus parceiros preferenciais. Luís Montenegro mostrou uma coisa, é que o não é não, afinal é o não é sim. E a partir do momento em que o não é relativizável, tudo o resto passa a ser subjetivo e relegável para um segundo plano. O José Luís Carneiro diz uma coisa que é muito verdade, que é, há uma cedência nesta altura, por parte de Luís Montenegro, ao núcleo nevrálgico dos temas onde a pressão da agenda populista é maior, na nacionalidade, na imigração, nos direitos, liberdades e garantias das pessoas e, sobretudo, nos valores fundamentais que estão inscritos na Constituição da República Portuguesa. E quando existe este alinhamento, que não precisa ser formal, basta ser uma convergência do ponto de vista da aprovação de medidas em concreto, não se resolve nenhum problema dos portugueses, como se está a ver, e o Pedro referiu muito bem, mas consegue-se algo que é muito pior. É uma legitimação institucional, governativa e executiva da agenda da extrema-direita, do radicalismo populista, que graça um pouco por todo o mundo, nomeadamente na Europa. Antes de ouvirmos a segunda parte, digam-me, este comentário, se vocês retirarem a voz e fecharem os olhos, portanto, se colocarem aqui uma voz de inteligência artificial, uma voz que vocês não conhecem, este comentário não poderia ter sido feito por Mariana Mortágua, por Rui Tavares, por José Luís Carneiro, em certa medida, e até pela Iniciativa Liberal, digamos, porque a Iniciativa Liberal também tem esta ambiguidade do ponto de vista da esquerda e direita. Eles dizem que não são de esquerda nem de direita, são liberais e, portanto, são uma espécie de, enfim, de terceira escolha no espectro ideológico. Eu acho que não existe, são figuras de centro-esquerda, diria, não passam muito disso, ou no limite centristas, mas Francisco Rodrigues dos Santos alinha na cartilha progressista das televisões portuguesas, que é, bom, a AD está a ceder à extrema-direita porque está a tratar da questão da nacionalidade desta forma e a questão dos estrangeiros, etc. Quando, na verdade, a AD não está a ceder à extrema-direita. A AD está a conseguir a proeza de não agradar nem à extrema-direita nem agradar ao Partido Socialista, que é, aliás, algo que favorece a narrativa criada por Luís Montenegro e que foi mantida por outras figuras do Partido Social Democrata, que é, aliás, ele utilizou isso nas presidenciais para se safar de apoiar alguém, que é, no fundo, bom, eu não tenho nada a ver com esta gente. O Partido Socialista está demasiado à esquerda, o Chega está demasiado à direita e no meio é que está a virtude e é precisamente onde nós estamos, que é uma parvoíce autêntica e, aliás, é um erro estratégico, do meu entender, é um erro estratégico, mas ainda bem que o fez, o que favorece bastante o Chega, mas é um erro estratégico um partido como o Partido Social Democrata abdicar de uma liderança à direita do Partido Socialista. Não quer dizer que eles sejam de direita, mas eles evidentemente lideravam o bloco da direita, se quiserem colocar as coisas nestes termos, e portanto eu acho que foi burrice da parte de Luís Montenegro, mas também foi um buraco no qual ele se colocou. Quando ele chega às presidenciais e é obrigado a dizer, eu não apoio o António José Seguro porque é o candidato do PS e o PS está demasiado à esquerda, eu não apoio o Chega ou o André Ventura porque é o
candidato do Chega e o Chega está demasiado à direita, Luís Montenegro é obrigado a fazer essa movimentação estratégica porque se colocou numa situação bastante difícil do ponto de vista político, que é, eu digo que não é não ao Chega e, portanto, é o que é, meus amigos, desenrasquem-se, mas também vamos romper com o socialismo e acabar com o esquerdismo nas instituições, mas depois sofre de síndrome de Estocolmo, permitindo, por exemplo, o Procurador-Geral da República, se não me falha a memória, acho que era este o cargo que tinha sido oferecido ao Partido Socialista, digamos assim, ou concordado que seria ao Partido Socialista, e que acabou chumbado na última sessão plenária. E, portanto, isto é bastante significativo, não estamos a falar de abstrações da realidade, e parece-me que Francisco Rodrigues dos Santos é neste momento um esquerdista, já não propriamente encapotado, em que diz, bom, 20% da população residente não requer qualquer legislação, nem qualquer expulsão, nós estamos bem. Se de hoje para amanhã começarmos a falar outra língua é absolutamente irrelevante. Se os monumentos nacionais forem substituídos por monumentos de outras culturas também ninguém quer saber, se os nossos símbolos e o nosso hino se alterar e se a maioria do ponto de vista demográfico passar a ser de outros povos, não há problema, que se lixe. No fundo é isto. Francisco Rodrigues dos Santos tem esta perspectiva porque ele acha que as medidas da AD na nacionalidade e nos estrangeiros são de extrema-direita. E está aqui uma pessoa que Francisco Rodrigues dos Santos acusaria de ser de extrema-direita e estou a dizer-vos, aquilo não é de extrema-direita, é francamente insuficiente, é pouquinho, não tem nada a ver com o que nós queremos. É pouco. Portanto, se eu sou uma figura de extrema-direita e Francisco Rodrigues dos Santos considera isso, até me bloqueou no Instagram, na altura que eu fiz uma história que o identifiquei, teve alguma graça, mas se ele acha mesmo isso, deixem-me dizer-lhe aqui do lado da extrema-direita, não é isso, não é isso. Estamos muito longe do que queríamos, mas mesmo muito, nem sequer estamos a falar de mínimos essenciais. Vamos ver a segunda parte. Mas quando adota outros temas, como a lei laboral, também não se pode dizer que propriamente esteja a correr bem. Não está a correr bem. Vão ser feitas más avaliações. Acho que há más avaliações políticas. Depois também acho que Luís Montenegro não aprendeu nada com aquilo que se passou nas eleições presidenciais, onde a mensagem principal é de que o eleitorado da AD não gosta do Chega, prefere votar num candidato de centro-esquerda, moderado, social-democrata, em vez do único candidato que representava... Vai votar no Chega. Como? O que gosta do Chega, o eleitorado da AD que gosta do Chega vai votar no Chega. Exatamente, e já sabe qual é que é. E o que é curioso, é como tu dizias muito bem, Pedro e o André, se não fosse o Partido Socialista, neste momento tínhamos Luís Montenegro e o seu governo a ter que aprovar medidas para apoiar as populações mais vulneráveis que foram afetadas pela tragédia das tempestades em duodécimos. Portanto, a irresponsabilidade dos partidos populistas não está para as horas difíceis, está sobretudo para termos que são de facilidade e onde já se percebeu que Luís Montenegro não vai contar com André Ventura. Mas depois há um ponto também muito relevante, há uma máxima na política que diz o seguinte: as eleições não se ganham, perdem-se. E acho que há mais dois pontos que são letais. Eu vou avançar apenas só um, para o Pedro depois também ter a oportunidade de continuar a sua reflexão. Há uma erosão silenciosa da confiança dos portugueses neste governo. Repare, a média das sondagens aponta que Luís Montenegro caiu cerca de 10% das intenções de votos. E isto não é um acaso estatístico. Isto é um juízo de avaliação política. Ou seja, o governo manifesta, na opinião dos portugueses, uma incapacidade crónica de apresentar respostas para os seus problemas, nomeadamente em situações de crise. Eu sei bem o que é que significa esta máxima na política, mas tem graça ouvir Francisco Rodrigues dos Santos a dizer as eleições não se ganham, perdem-se. Nota-se, aliás, pelo seu percurso na vida política portuguesa. Mas enfim, nem vou entrar por aí. Do ponto de vista da queda de 10 pontos percentuais do governo, eu acho que muitos danos, e termino com isto, muitos dos danos que este executivo sofreu foram auto-infligidos, nomeadamente aquela situação dos incêndios, em que literalmente foi tomada a pior decisão do ponto de vista comunicacional de sempre, em que Luís Montenegro decide aparecer de camisinha de gin em punho, enquanto havia o país a arder e o ecrã nas televisões portuguesas dividido em dois, Congresso do Partido Social Democrata, país a arder, uma loucura completa. Portanto, muitos dos danos foram feitos através de uma fraca comunicação e foram auto-infligidos, e portanto eu não sei sinceramente quem é que anda a fazer assessoria de comunicação ao Primeiro-Ministro, mas não tem acertado, diga-se de passagem, e do ponto de vista das reformas estruturais não têm acontecido. A AD dizia que ia mudar o problema da imigração, ninguém sente que tenha mudado porra nenhuma. Eu não conheço uma pessoa que diga assim, caramba, agora sim a imigração está positiva. Temos cá 20% da população residente, estamos a ser substituídos, temos uma baixa taxa de natalidade, há zonas absolutamente irreconhecíveis do país e vamos ser estrangeiros na nossa própria casa. Mas não, agora sim, agora têm todos um papelinho, portanto agora está tudo resolvido. Isto é gozar com a cara das pessoas, e o Hugo Soares tem sido uma das principais vozes a dizer, não, o problema da imigração está resolvido e por isso, meus amigos, a partir de agora vamos focar-nos noutros problemas. E as pessoas dizem, bom, isto é a resolução?
sabe a pouco, não é? Sabe a pouco. Não parece a resolução de um problema. E, portanto, era isto, no fundo, que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos, entretanto, muito grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, que questionem tudo. Até à próxima.